ali, boa tarde. Meu nome é Patrícia Pedri e eu sou graduanda em biblioteconomia. Eu sou estudante de graduação, estou me sentindo assim uma padawan no meio de tantos mestres Jedi, o meu predileto, claro, meu professor, né, meu Obi-Wan, né, o professor Ronaldo Araújo. Eu estudo biblioteconomia na Universidade Federal de Alagoas e, junto com o meu Obi-Wan, né, a gente fez um trabalho sobre revisão por pares aberta, que foi colocado hoje de manhã pela Isabelle Reis, né? E a gente focou na presença de pareceristas latino-americanos no Publons, que é uma plataforma de revisores, né, de pareceristas, e também analisamos algumas características dessas revisões. O Ronaldo coordena o laboratório de estudos métricos e eu faço parte também do laboratório. Pode passar. Bom, a revisão por pares aberta, ela se insere no contexto de ciência aberta porque esse movimento de Open Science propõe uma mudança de paradigma no modus operandi da ciência, alterando o ciclo de pesquisa a fim de promover acesso aberto não só ao resultado, mas em todas as etapas. E a revisão por pares é uma etapa muito importante da pesquisa. Então, por isso que a revisão por pares se insere nesse contexto. Pode passar. A revisão por pares, como eu falei, é uma etapa fundamental. A Isabelle falou muito bem aqui, dizendo que é o coração da pesquisa. É nessa etapa que há uma validação pelos pares, que aqueles resultados, aquela metodologia, aquela forma de expressar os resultados é uma comunicação científica, é um estudo, uma pesquisa científica. É a revisão por pares ainda, com mais críticas que a gente tenha, é ela que faz esse processo, ou seja, ela que valida como conhecimento científico. Então a revisão por pares é extremamente importante, fundamental etapa. Pode passar. E uma revisão, nesse sentido, uma revisão significativa de um artigo requer muito conhecimento, experiência no campo e muito tempo de dedicação. A Isabelle trouxe aqui 5 horas o revisor passa ali revisando aquele artigo científico. E esse trabalho baseia-se em grande parte no altruísmo e genuína vocação de ajudar, de auxiliar a ciência, porque ela não tem visibilidade. Né? Porque a tradicional revisão por pares é blind review, ou seja, é às cegas. Então, ninguém sabe quem revisou, como revisou, então não há visibilidade. Logo, isso traz um grande problema. Se não tem visibilidade, se ninguém conhece o trabalho do revisor, os editores e os organizadores de eventos têm uma grande dificuldade de achar revisores. Pode passar. Então, como eu falei, essa tradicional revisão por pares, a blind review, ela apresenta muitos impasses e contradições para a comunidade científica. Primeiro, são pareceres, às vezes, inconsistentes, né? Às vezes são pareceres rasos. Quando há um parecer, por exemplo, eu sou graduanda, né, eu sou estudante de biblioteconomia, então na base ali da pirâmide da ciência, eu já recebi muitos pareceres, aprovado ou reprovado. Não tinha parecer, porque, como, né, onde... E aí, a revisão por pares fechada, ela pode promover esse tipo de incongruência, né, de inconsistência. E também não promove uma visibilidade para o revisor. Ninguém sabe quem revisou, né? Logo, a revisão por pares aberta, como a Isabelle também falou aqui de manhã, que há 120 conceitos e tipos e etapas de abertura da revisão, ela contribui para uma maior transparência nesse processo de revisão por pares. Logo, essa revisão por pares aberta, ela precisa ser discutida na academia, tanto para dar mais visibilidade, quanto mais transparência nesse processo e, claro, trazendo mais, se tem visibilidade, se tem transparência, vai trazer mais pesquisadores para esse processo. Pode passar. E aí, nesse sentido, nesse contexto, a gente tem o Publons, que também, novamente, a Isabelle aqui apresentou rapidinho, hoje de manhã,
que foi uma plataforma criada em 2012, ela foi adquirida em 2017 pelo Clarivate Analytics, e é um serviço que funciona como uma comunidade global de revisores. Ou seja, o pesquisador abre ali um perfil, cadastra um perfil na plataforma e ele vai alimentando com as revisões que ele já fez. E ele classifica se é uma revisão, se é uma revisão cega, se é uma revisão aberta, se é uma revisão que o autor da pesquisa sabe o conteúdo da revisão, ou se é uma revisão publicada. O Publons vai lá e verifica isso, né? E aí acaba também ajudando nessa classificação. Volta. Isso confere prestígio ao parecerista, né, e promove estímulo à atividade de revisão, além de possibilitar a divulgação aberta desses pareceristas, né? Hoje, não na época da pesquisa, mas hoje, o Publons conta com mais de 515 mil revisores, mais de 3 milhões de revisões e conta com 25 mil periódicos, mais de 25 mil, pode passar. Então, o Publons, a partir dessas questões, né, desse cadastro, desse perfil dos revisores, o Publons ele vai avaliando esses pareceres e os pareceristas pela quantidade, pelo conteúdo e pela excelência desse parecer. Então ele confere várias recompensas mediante premiações. São várias premiações, várias categorias de premiações. E isso dá visibilidade ao trabalho dos pareceristas, né? E aí, além disso, o Publons acaba registrando esse trabalho, então transformando a revisão por pares em resultado de pesquisa mensurável. Eu já posso estudar isso e ter uma abordagem de métrica em relação a esses números. Pode passar. Então, o objetivo da pesquisa é investigar a presença de pareceristas latino-americanos no Publons e algumas características dessas revisões que esses pareceristas fizeram. Pode passar. Trata-se de um trabalho, de um estudo exploratório de abordagem quantitativa descritiva com consultas realizadas na primeira semana de julho de 2018. A proposta constitui na análise do número e características das revisões dos 20 principais pareceristas de cada país da América Latina. Isso daria uma amostra de 400 revisores. Tá? A gente vai ver que não deu e vai ver por que não deu, tá bom? Mas a priori a intenção da gente era descobrir, né? Era ter essa amostra de 400 revisores, 20 revisores por cada país da América Latina, que são 20. Então, 400. Pode passar. Mas a nossa amostra contou somente com 325 pareceristas, a gente já vai ver por quê. Pode passar. Tem uma animaçãozinha. Passa a animação todinha, que é melhor. Pronto. Então, desses 325 revisores que a gente, né, recortou, a gente tem 16.728 revisões verificadas. O que isso quer dizer? São revisões confirmadas pelo Publons. Eu sou revisor, eu não sou graduanda, mas eu vou lá, cadastro a minha revisão e o Publons vai lá e verifica. Então eu tenho um número de total de revisões e um total de revisões verificadas pelo Publons, né? Então a gente trabalhou com esse número. 26% dessas revisões, ou seja, 4.238 revisões, são com conteúdo. Desses 20 revisores, ou desses 325 revisores dos países da América Latina, eles produziram 4.238 revisões com conteúdo, que são pareceres que têm os conteúdos revelados para os autores das pesquisas, para os pesquisadores. E 53% dos 4.238 revisões, ou seja, 2.271, são revisões que, na minha opinião, partem realmente para uma etapa de abertura, são publicadas em algum veículo de comunicação científica, ou no site, ou na própria revista, junto com
Ok, junto com o artigo, ok? Pode passar. É por isso que a gente não conseguiu uma amostra de 400. Porque alguns países, né, eles não tiveram cadastro de 20 revisores. Então, Guatemala, Panamá, Bolívia, Paraguai foram menores, tem cadastros de revisores, né, tem revisores cadastrados num número menor que 20. Repare, El Salvador, apenas 3 revisores cadastrados no Publons. Então, por isso que a gente trabalhou com essa amostra. Pode passar. Dentro desse estudo, né, dentro desse resultado, a gente tem 4.555 revisões brasileiras, né, 2.915 mexicanas, 1.959 Argentina. Em nome do Christian, eu vou baixar, vou ler até a Colômbia, tá, Christian? Uruguai, 1.512, Chile, 1.395 e 1.331, Colômbia. E se a gente for ver, são justamente países assim, que têm uma produção científica maior. Pode passar. Na área de conhecimento dos revisores, veja bem, não são das revisões, são dos revisores, né? Eles cadastram ali no seu perfil também a área de conhecimento. Então, ciência da saúde tem destaque, seguido de ciências biológicas, ciências exatas, engenharia e ciências agrárias. E a gente vê que a gente já fez outros estudos em revisão por pares e essa informação meio que bate, né? Agora, um destaque aqui é que os nossos colegas, né, os revisores por pares, um grande número acaba não informando qual é a área. Isso mostra um alinhamento, ou seja, mostra um distanciamento desse revisor com o Publons. Ele foi lá, fez o cadastro dele, né, deixou para lá, não alimentou e muito menos colocou a sua área o seu campo de conhecimento. Pode passar. Bom, as revisões abertas. Das 16.728 revisões verificadas, só 13%, um pouquinho mais de 13%, quase 14%, que são revisões abertas exibidas publicamente, ou seja, foram publicadas em algum lugar, né? 2.271 é um número bastante baixo se a gente comparar com o número total das revisões estudadas. Pode passar. E aqui a gente tem uma tabela um pouco mais, né, com dados mais tranquilos em relação aos pareceres exibidos publicamente. Novamente o Brasil, né, Chile, Venezuela, México, Colômbia, em destaque. E aqui é um número que eu acho importante, que às vezes o número é grande de revisões, mas o número de revisores não é. Então, por exemplo, a gente tem um número muito bom de revisões no México, 108, mas apenas 2 revisores publicam as suas revisões. Se acontecer um acidente de carro com esses 2 revisores no carro, acabou, ninguém mais publica, né? Então, há uma concentração, e a gente percebeu isso em outros estudos no Publons, há uma concentração das revisões abertas em poucos revisores, que não é o caso do Brasil. O Brasil tem uma distribuição um pouco maior. Patrícia, por que não tem todos os 20? Porque dos 20, apenas 11 tem revisões abertas, o restante não tem revisão aberta. Pode passar. Então, a revisão por pares aberta é uma inovação e na comunicação científica que converge com o movimento de ciência aberta e merece mais atenção da academia. O Publons possibilita sim a divulgação desse trabalho e a promoção do protagonismo do revisor na comunicação científica. Mas na América Latina o número de revisores é bastante limitado, cadastrados no Publons, e esse número fica mais limitado ainda quando a gente vai estudar as revisões abertas. Então tem pouco revisor cadastrado no Publons, revisores da América Latina, e que publicam suas revisões, aí o número é mais baixo ainda. Pode passar.
Mas o Publons, ele possibilita essa transparência, essa maior transparência no sistema de publicação científica e parece condizente com o que se espera de práticas de ciência aberta e uma atividade tão importante, tão fundamental e tão sem visibilidade, que é a revisão por pares. Iniciativa como essa do Publons precisa ser considerada pela comunicação científica, pela comunidade científica latino-americana, principalmente para estimular as revisões abertas, que, na minha opinião, é o único caminho que a gente tem para chamar os pesquisadores para esse trabalho. Pode passar. Essas são as nossas referências e a gente agradece a atenção.